Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Evangelista, sou professora de língua espanhola e de língua portuguesa também, mas hoje aqui para vocês, nesse projeto Goiás Bem no Enem, eu estarei com as aulas de língua espanhola. Provavelmente você já assistiu alguma aula na TBC ou então em algum site com o conteúdo de espanhol e hoje eu estou aqui representando a Subsecretaria de Trindade e eu espero que vocês gostem da aula de hoje, tá bom? Nós vamos falar a respeito de escritores de língua espanhola e o conteúdo que eles trazem nas provas de exames, como por exemplo o Enem. Então vão ter ali fragmentos das obras deles, nós vamos acompanhar hoje. Mas para isso nós vamos ver a biografia desses escritores. Eu selecionei 3 escritores espanhóis, 2 aqui da nossa Latinoamérica e um da Espanha, muito conhecido e importantíssimo que você, como estudante da 3ª série do ensino médio, você tem esse conhecimento, tá bom? Antes de eu ir para esses escritores, eu quero falar um pouquinho a respeito da língua espanhola e da importância dessa língua, desse idioma no cenário atual que nós vivemos aqui em Goiás. Nós temos um movimento chamado Movimento Fique Espanhol, no qual nós, professores de língua espanhola, queremos que a língua espanhola permaneça nas aulas e nas escolas de ensino público e de ensino particular. E eu vou te falar por que nós queremos que isso continue. Você sabia que mais de 60% dos alunos optam pela língua espanhola no Enem? Que Goiás ela faz comércios com 10 países e desses 10 países, 2 são de língua espanhola? Que a língua espanhola é a 2ª língua mais falada no mundo em número de nativos, só perde para o mandarim na China e tantas outras situações. Essa semana mesmo passou na televisão uma reportagem falando a respeito desse novo normal que nós estamos vivendo e da relocação de pessoas no mercado de trabalho com o home office. E muitas oportunidades na área do telemarketing e com quem sabe uma 2ª língua. Como nós fazemos fronteira com vários países que falam o espanhol, eles estão precisando de pessoas aptas nessa língua. Então eu gostaria que vocês assim percebessem esse filão, né, vamos dizer assim, e se prontificassem a estudar mais a língua espanhola e lutar juntamente conosco, né? Nós, professores de língua espanhola, estamos tentando fazer com que essa língua permaneça. É uma língua viva, é uma língua atuante, não é? É a língua assim, uma das mais faladas na internet. Você pode, por exemplo, ir para os Estados Unidos e falar em espanhol. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns países da Europa falando espanhol, mesmo num país que não fale espanhol. Então tem como você ter uma locomoção muito grande com a língua espanhola, com o idioma espanhol. Vamos ali para o nosso primeiro autor? A biografia do primeiro autor que nós vamos ver é Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, su nombre completo es Eduardo Hugues Galeano. Donde nació? Lugar de nascimento. Ele nasceu no Uruguai, Montevideo. Fecha de nascimento. Fecha não é fecha. Fecha é data. La fecha de nascimento foi 3 de setembro de 1940. Su muerte. Infelizmente, Eduardo Galeano já es muerto, já es falecido. Ele murió en 13 de abril de 2015 e é conhecido como um autor de los géneros cuentos, documentários, novelas. En la próxima imagen, mira, o próximo slide, eu puse uma foto de ele e uma das frases que ele hablaba, que é muito conhecida por las personas. Mira, los niños pobres son los que más sufren la contradicción entre una cultura que manda a consumir e uma realidade que lo proíbe. Então o que ele está dizendo ali, né? Que as crianças menos favorecidas, as crianças pobres, são as que mais sofrem, né? São as que mais sofrem entre uma cultura de desfavorecimento e outra cultura que é aquela da realidade, entre o consumo e esse desfavorecimento que elas têm. Continuando aqui. Coloquei um fragmento de uma das obras do Eduardo Galeano.
Antes que eu me esqueça, além de escritor, ele também era jornalista. Em espanhol, jornalista é periodista. Vamos a repetir? Periodista, ¿sí? Entonces escribió documentarios, era una persona muy activa, muy actuante en este escenario. Y yo voy a leer con ustedes un fragmento de una de las obras llamada Memoria del Fuego, Memoria del Fuego, Memoria do Fogo. Por las aguas del Amazonas avanza lentamente el barco, en viaje de nunca acabar desde Belém, Brasil, hacia Manaus. Rara vez aparece alguna choza en la selva enmascarada por mañanas de lianas y algún niño desnudo saluda a los navegantes con la mano. En la cubierta repleta, alguien lee la Biblia en voz alta, sonora alabanzas a Dios. Pero el gentil prefiere reír y cantar mientras botellas e cigarrillos passam de boca a boca. Então ele está contando aqui como se ele estivesse ali naquela região do Amazonas e ele vai falando sobre os ribeirinhos, o que eles estão fazendo enquanto alguém está ali navegando. Então ele fala que tem uma pessoa lendo a Bíblia, outras pessoas preferem beber, porque a palavra botella é garrafa, então dá essa ideia de que eles estão bebendo e as pessoas ali conversando e passando o assunto de boca em boca. Una cobra amaestrada se enrosca en los barrotes, rozando las pieles de difuntos colegas que secan al aire. El dueño de la cobra, sentado en el suelo, desafia los demás pasajeros a duelos de naipes. E aí vai continuando a história, né? Ali é só um fragmento, é só para vocês terem aí um gostinho, vamos dizer assim, de uma das obras dele. Próximo autor que eu trouxe aqui para vocês, Miguel de Cervantes Saavedra. Eu tenho seguridade, eu tenho certeza que você já ouviu falar de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes foi o autor do livro Don Quixote, Don Quixote. Já ouviu falar? Com certeza. E aqui nessa aula eu vou te falar por que provavelmente você já ouviu falar do Don Quixote. O Don Quixote é um dos livros que pertence à literatura universal. Tem mais de 400 anos que foi escrito. É o livro mais editado no mundo, né? Fica em segundo lugar, só perde para a Bíblia em primeiro lugar e o Don Quixote, segundo livro mais editado. Então quem foi esse autor de Don Quixote? O nome dele, Miguel de Cervantes Saavedra. Lugar de nascimento, onde nasceu Miguel de Cervantes? Em Alcalá de Henares. Fecha de nascimento, você já sabe que é fecha. Fecha é data. Que data foi? 29 de setembro de 1547. Su muerte, 23 de abril de 1616. 68 anos ele tinha lá na Espanha. Então olha lá a data, gente, 1547 o nascimento. Gêneros literários, novelas de cavalaria e teatro. O Don Quixote é um livro que fala a respeito de novelas de cavalaria, que era o gênero muito conhecido na época. A história, de uma forma geral, ela faz assim uma crítica, vamos dizer assim, a esse tipo de novela. Então, o personagem principal, que é o Don Quixote, ele lê muitos livros de cavalaria e chega um ponto que ele acredita que ele é um daqueles cavaleiros e ele tem um mundo todo para conquistar, para fazer justiça, e ele acredita que ele tem todo esse poder, mas ele não vai sozinho não, ele consegue um companheiro que é o Sancho Panza, né? Então, quando a gente estuda esses dois personagens, a gente fica entre a imaginação, né, e aquela ilusão que é a representação do Don Quixote, e o Sancho Panza, que é a realidade. Porque várias vezes o Don Quixote fala, nossa, eu tô vendo tal coisa, e ele não é aquilo que ele tá vendo. E o Sancho Panza fala, não, mas não é isso, meu amo, que você tá vendo. Inclusive eu trouxe aqui um fragmento das coisas mais emblemáticas aí do livro, que é aquela cena dos moinhos de vento, né? Que ele acha que são gigantes, mas na realidade são moinhos. E ele não acredita no Sancho Panza e
Quem lê o livro sabe o que acontece, né? O Dom Quixote, ele acaba saindo todo machucado porque ele vai em direção ao moinho de vento e ele tem várias hélices e aquelas hélices são cortantes, né? E ele acaba sendo totalmente cortado. Agora, por que é tão importante essa obra do Miguel de Cervantes? Primeiro, ó, eu já falei isso aqui, libro mais editado e traduzido de la história, solo superado por la Bíblia. Então, tirando a Bíblia, que é um livro religioso, ele é o Dom Quixote é o livro mais editado e mais traduzido no mundo, até hoje. Segundo, es la primera gran novela moderna e tiene dos partes. Esse livro, ele tem duas partes. A primeira parte, ela foi escrita em 1605 e depois a segunda parte só foi escrita 10 anos mais tarde, em 1615. Entre uma e outra, há uma terceira parte apócrifa, quer dizer, es decir, não escrita por Cervantes, sino por um tal Avellaneda. Então tem uma terceira parte, mas ela é apócrifa, não tem a ver com Miguel de Cervantes e ela não faz parte dessa obra. Terceiro motivo para você conhecer Dom Quixote de la Mancha. Cervantes se burla de los libros de caballerías, unas aventuras fantasiosas que sucediam em la Edad Média, vários siglos atrás. Então eu já comentei isso aqui com vocês também. Então a gente vai vendo no livro que ele meio que ironiza essas novelas de cavalaria e os cavaleiros daquela época. Quarto argumento. Um hidalgo de la Mancha, transtornado de tanto ler livros de caballerías, decide hacerse caballero e salir em busca de aventuras para defender el bien y combatir las injusticias. Se hará acompañar por un fiel escudero, Sancho Panza. Y por último, porque es importante que conozcamos esta obra, porque es una novela polifônica. Poli vem de muito. Então, nesse livro você consegue ver características épicas, características líricas, trágicas e cômicas. Então, 5 características numa mesma obra. Importantíssimo. É um livro que, mesmo que você opte por ler uma adaptação, porque existem várias adaptações, inclusive para livros infantis, é uma obra que você precisa ler. Não precisa ser a que eu li quando fazia a faculdade, que foi mais de 1000 páginas, não, viu? E aí eu coloquei o fragmento do famoso episódio dos moinhos de vento. Eu vou ler em espanhol e aí no final eu meio que dou uma resumida em português. Vale? Vale significa ok, entendeu, compreendeu? Vale? Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Então eles viram um campo e lá tinha mais ou menos 30 moinhos de vento. La aventura. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves ahí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Então olha aqui, ele fala: olha Sancho Panza, tá vendo 30 gigantes ou mais ali. Deus fez tudo aqui pra gente, para eu pegar todos eles, despojar. O que é despojar? Retirar tudo que eles tinham de riqueza. E aí o Dom Quixote, né, ele fala pro Sancho Panza que é uma ótima oportunidade de eles ficarem ricos. E o Sancho Panza olha e vai falar o que eu vou continuar lendo aqui para vocês. Que gigantes, dijo Sancho Panza. Aquellos que ahí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que ahí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento
hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quixote. Aí o Dom Sancho Panza vai e fala: meu amo, não são gigantes, são moinhos de vento. O que o senhor está falando que são os braços deles são as hélices. E aí o Dom Quixote escuta o Sancho Panza, olha, né, e fala: até que parece mesmo moinho de vento, mas eles só estão me enganando. Aí a continuidade da história é mais ou menos isso, e não adianta. O Sancho Panza argumenta com o Dom Quixote, mas ele não acredita que são os moinhos de vento, e acontece aquilo que eu comentei com vocês, né? Ele fica todo machucado e não se convence que eram moinhos de vento, né? Ele acredita ainda que ele fez foi perder a batalha ali contra os gigantes. Mais um autor aqui pra gente. Aqui, olha só, uma imagem, né, desse episódio, os moinhos de vento, o Dom Quixote e lá atrás, né, o Sancho Panza. E eu vou trazer aqui por último para essa aula a biografia do Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, também muito conhecido no cenário latino-americano, e ele nasceu em Colômbia, em uma região chamada Arataca. Então, Gabriel García Márquez, ele é colombiano, um escritor extremamente renomado, e várias obras dele são conhecidas mundialmente. Sua fecha de nascimento, sua data de nascimento, 6 de março de 1927. Já falei onde ele nasceu, né? Colômbia. Su muerte também já é falecido. Todos os que eu he traído hoje já se morreram, todos eles. Muerte, 17 de abril de 2014. Se morreu com 87 anos. Gêneros literários, novelas, contos. E nessas novelas e nesses contos tem uma característica muito comum dentro das obras latino-americanas, que é o realismo mágico. O realismo mágico é quando há elementos que não são verdadeiros, né? Elementos que transcendem a realidade, mas ainda assim fazem parte dos processos de contação, vamos dizer assim, e de desenvolvimento da obra relacionado aos personagens. As principais obras do Gabriel García Márquez são 100 anos de soledad, 100 anos de solidão, Memória de uma muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, e eu vou falar um pouquinho sobre 100 anos de soledad, que é 100 anos de solidão, de uma forma geral, e eu trouxe o fragmento de uma outra obra dele para a gente ter aqui um pouquinho desses dados. Então, por que chama 100 anos de soledad, né? 100 anos de solidão? Porque vai contar a trajetória de uma família, a família Buendia, durante 100 anos, né? Que dá mais ou menos 7 gerações. E essa história, ela não é linear. Ela não é contada assim em ordem cronológica. Então, os fatos passados, os que vão vir e os do presente, eles se misturam, e eles se misturam também no sentido de se repetirem. Então, há coisas no presente que elas estão acontecendo, mas já aconteceram no passado, e o livro dá a entender que também ocorrerão no futuro. Por isso que há essa miscelânea, essa mescla. Uma outra característica interessante na obra 100 anos de solidão são os personagens femininos. São personagens extremamente marcantes, extremamente fortes, e que eles têm assim um espaço extremamente importante na trama, na obra. Bom, aqui, gente, eu já vou começar com as questões para o Enem. Lembra que eu comentei com vocês? E aí a gente já vai ter um fragmento de uma obra do Eduardo Galeano, que é o primeiro autor que eu falei aqui com vocês. E aí o do Gabriel García Márquez está no final, porque é a terceira questão que eu trouxe hoje para vocês, uma questão que estava no Enem, tá bom? Essa primeira questão, observem aí no slide, é uma questão do Enem de 2018 e é um fragmento de uma obra do Eduardo Galeano chamada Los Hijos de los Días. Então eu vou ler aqui para vocês, depois eu falo a questão em espanhol do Enem.
Para vocês que ainda não viram uma prova do Enem, deixa eu explicar aqui para vocês. Tanto a prova de língua espanhola quanto a de língua inglesa, a parte que é a pergunta, né, a parte que é a questão, ela estará em português. Então, a pergunta feita para vocês será em português. O texto é que está ou em espanhol ou em inglês. Mayo 15, que mañana no sé otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España, y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron: ah, la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan. Yo no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros sin nosotros. Se aquí el esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, não los deixaremos dormir. Então ele vai falando aqui a respeito de um episódio verídico que ocorreu lá na Espanha. Aí vai vir a pergunta em português, questão do Enem aqui, gente, 2018. Ó, ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes. Para quê? Para que ele fez essa transcrição direta? Letra A, para provocá-los de forma velada. Letra B, para dar voz ao movimento popular. Letra C, para fomentar o engajamento do leitor. Letra D, para favorecer o diálogo entre governo e sociedade. Letra E, para instaurar dúvidas sobre a legitimidade da causa. Então, para que será que a pessoa que escreveu, ela fez essa transcrição tão de forma direta? O que ela queria mostrar? Será que era provocar de forma velada? Não, né? Porque olha a palavra direta. Será que era dar voz ao movimento popular? Com certeza. Então, nesse caso aqui, a transcrição de forma direta das reivindicações foi uma forma, foi uma maneira de você dar voz ao movimento popular que estava sendo manifestado ali na Espanha. Então a questão correta aqui, né, a questão que deveria ser marcada era a letra B. Vamos continuar, pessoal? Aqui, ó. Essa questão, ela estava num vestibular da Unitpac de 2014. Foi bem na época que o livro Dom Quixote, ele estava fazendo o seu 4º centenário, né? Então 400 anos. Olha só. España y el mundo se abocan a la culminación de las celebraciones conmemorativas a los 400 años de la edición del Quijote de Miguel de Cervantes, obra cumbre de la literatura castellana, solo comparable en traducciones, venta e publicação a la mismíssima Bíblia. Olha aqui o que a gente falou, né? Então só dá para se comparar em questão assim de edição e de tradução com a própria Bíblia. Sin embargo, al igual que el grueso de los artistas y literatos, el Manco de Lepanto no disfrutó de fortunas alcanzadas por su creación literaria, aunque sí pudo lograr una gloria exigua al final de sus tristes años. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Nesse fragmento está falando Manco de Lepanto. O autor, gente, o autor de Dom Quixote, Miguel de Cervantes, ele participou de uma batalha e nessa batalha ele ficou com um problema no braço esquerdo e aí ele foi conhecido como Manco de Lepanto, tá? E aqui ele está dizendo o que, né, esse fragmento? Está comentando que infelizmente o Miguel de Cervantes, ele não teve sucesso, né, e não desfrutou desse sucesso na sua vida, a não ser bem no finzinho da vida dele. Continuando aqui. Vamos ver.
Anquilosada su mano esquerda, quer dizer, né, a mão ficou ressecada, né, a mão esquerda, por haber participado sin demasiados méritos en la batalla de Lepanto, sin fortuna y tras haber pasado 5 años en presidio en Argel, donde maquinó lo que en principio pretendió que fuera una sátira a las obras de caballería de la época. Cervantes inició la producción literaria del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Dificilmente el Quijote pueda caer en el olvido. Olvido é esquecimento. Então, dificilmente a obra Don Quixote cairá no esquecimento. El Quijote es una de las glorias de la literatura universal, né? Então vai permanecer sendo um dos grandes êxitos da literatura universal. Aqui no finzinho ele comentou que o autor, ele conseguiu, depois desse problema que ele teve numa batalha, depois de ter ficado 5 anos encarcerado, então diante de tanta dificuldade, de tanta derrota, ele começou a pensar nessa obra, não é? E foi justamente essa obra que projetou o nome dele até hoje, né? Nós o conhecemos até hoje, depois de tantos anos. Aí vai vir a questão. Según el texto de los infortunios sufridos en la guerra de Lepanto, a Miguel de Cervantes se le quedou. Então, de acordo com o texto e do que ocorreu, né, na guerra de Lepanto, o que ficou no Miguel de Cervantes? O que aconteceu com ele nessa guerra? Aí, ó, letra A. Anquilosada la mano esquerda y rota la cabeça. Quer dizer, ele ficou com um problema na mão esquerda e a cabeça se rompeu? Não foi isso que o texto falou. B. Anquilosada la mano esquerda, además de manco de una pierna. Não, então olha só, a gente tem uma parte verdadeira na questão, mas tem uma outra parte que não é verídica de acordo com o texto que está aqui com o fragmento. Então muito cuidado com essas alternativas na prova do Enem ou no exame aí de processo seletivo como é esse aqui. C. Anquilosada la mano esquerda, por enquanto é essa, porque o texto fala a respeito disso, que ele ficou manco do braço esquerdo. D. Anquilosada la mano izquierda, además de ser metido en la cárcel de Argel. Aqui não tem relação, porque você estar preso não é algo que acontece fisicamente, no sentido de você ficar com algum problema físico, não é? É um acontecimento, mas isso não fica no seu corpo físico. Ningún defecto físico, estuvo solamente 5 anos em um presidio en Argel después de la guerra. Então aqui está falando, não ficou com nenhuma sequela, e isso não é verdade, porque o texto fala que a mão, o braço esquerdo dele ficou com um problema. Então aqui a gente marcaria a alternativa C. E por último, pessoal, mais uma questãozinha do Enem. E aqui a gente tem um fragmento de uma obra do Gabriel Garcia Marques chamada Crônica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Buque é uma espécie de embarcação, de um navio. E obispo, bispo da Igreja Católica. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna. Então aqui, ó, higueron é uma espécie, é uma árvore de tronco grosso que era muito utilizada aqui na América para fazer embarcações. E a outra partezinha lá que fala llovizna é chuvisco, uma garoa. Donde cayó una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Então, deixa eu contextualizar aqui para vocês. A gente tem o personagem Santiago Nassar, que é a pessoa que sonhava. Tinham vários sonhos diferentes, vários sonhos muito raros. E a mãe dele, Plácida Linero.
né? E ela está contando para alguém os sonhos que o filho tinha, e aí fala que ela conta isso depois de 27 anos do que aconteceu com ele. Por enquanto você não sabe o que aconteceu, mas a gente vai ver aqui no decorrer da minha leitura. A mãe desse personagem, a Plácida Lineiro, ela era muito conhecida pela vizinhança por sua capacidade de compreender os sonhos. Ela tinha uma capacidade de interpretar os sonhos. Então, nessa outra parte que eu vou ler, você vai perceber assim que ela meio que fica sentida de não ter conseguido interpretar justamente os sonhos do filho, porque ele teve vários sonhos. E aí a mãe, né, a Plácida, ela não conseguia interpretar os sonhos desse filho, e ela era extremamente conhecida por interpretar os sonhos da vizinhança. Então ela está contando isso, né, de como o filho teve vários sonhos antes do determinado acontecimento que eu vou ler aqui para vocês, e ela não conseguiu perceber isso, que era como se fosse um sonho de premonição. Então, ó, continuar aqui, ó. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Almendros é uma amendoeira, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certeira de los sueños ajenos. Olha aqui falando que ela era muito conhecida por interpretar assim, ó, em ciminha, os sonhos alheios, os sonhos das pessoas. Sempre que se los contara em ayunas, quando eles contavam várias vezes ou a si mesmos. Pero no había advertido ningún algorido aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Então a gente vê aqui que o filho dela faleceu. Ele teve vários sonhos com árvores, vários sonhos diferentes, e ela não se atentou, ela não conseguiu perceber que era uma forma de ela prever o que aconteceria. A questão do Enem vai falar justamente sobre isso e sobre uma expressãozinha que está aí no slide, agúrio aciago, que é um mau presságio, que é um mau agouro, uma má sorte. Então a gente vai ficar com essa frase para você poder entender a pergunta, tá? Eu tinha colocado um glossário, mas eu durante a leitura já falei ele com vocês, ó. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão agúrio aciago remete ao. Então, essa expressão agúrio aciago, ela está falando do quê? Letra A, relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago? Não é essa. Destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos? Ó, mau agouro lá. E aí ela não conseguiu prever, ela está falando justamente isso lá no fragmento, que ela não conseguiu prever o que aconteceria com o filho. Então, por enquanto, é a letra B. Vamos ler lá as outras alternativas. Descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade? Não, nós não temos abertura para entender essa expressão dessa maneira. D. Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro? Gente, isso aqui não tem nada a ver, nem foi falado isso lá no fragmento. Letra E. Presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Essa questão, ela não se relaciona com o fragmento que a questão quer que a gente analise. Então, a alternativa, ela não se relaciona com a frase algúrio aciago. Então, essa expressão algúrio aciago, que é mau presságio, que é má sorte, a única alternativa plausível ali, coerente, seria a letra B. Então, ela se refere, a expressão se refere ao destino trágico de Santiago, que a Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Então, letra B. Perceberam, pessoal, quantos autores, quantos escritores da língua espanhola estão presentes nas provas do Enem e em outras provas renomadas aí no Brasil?
Então eu te convido a continuar estudando os outros autores, continue estudando a língua espanhola, faça por onde, né, você ter assim uma prova bem feita. A prova de espanhol é extremamente interpretativa, você precisa ler ali e compreender as expressões que estão presentes nos fragmentos do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e nós vamos nos encontrar aí com certeza em outros momentos. Hasta luego, chicos!